jogadores colorados trabalharam na manhã deste sábado no CT Parque Gigante, na preparação para enfrentar o Bahia no próximo meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Inter está negociando situações para o ano de 2024. Alan Patrick terá o seu vínculo ampliado até 2027, através de uma promessa feita a ele pelo presidente Alessandro Barcelos. A novidade no jogo em Salvador na próxima quarta-feira pode estar na lista de relacionados. O jovem João Dalla Corte vem treinando e agradando ao técnico Eduardo Cudê, podendo ser uma grande novidade na equipe reserva, pelo menos no próximo meio de semana. A gente fala também a respeito de uma ajuda que Rogério Ceni, novo técnico do Bahia, pode dar ao Internacional, já que solicitou a contratação de um atacante que estaria voltando ao Beira-Rio. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 14 de outubro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo deste sábado. Eu começo falando sobre o treinamento pela manhã no CT Parque Gigante. Uma atividade onde parte do treino foi aberta para a imprensa e a gente pôde ver mini-jogos, equipes com 4 jogadores jogando um contra os outros e aí simulando situações de partida, finalizando bastante e movimentando bastante o gramado do CT Parque Gigante. Depois, o treinamento ele foi fechado para a imprensa e Eduardo Cudê começou a trabalhar o time que enfrenta o Bahia na próxima quarta pelo Campeonato Brasileiro. Tá? Algumas informações importantes relacionadas a esse treino. Pedro Henrique treinou normalmente. Ele que ficou de fora do treinamento de sexta-feira, fez apenas o aquecimento por estar com uma gastroenterite. O Pedro Henrique treinou normalmente neste sábado, o que é um indicativo importante de que ele deve viajar para Salvador na partida contra a equipe do Bahia. Outro detalhe interessante é que João Dalla Corte, garoto da base de 17 anos de idade, novamente treinou. O João Dalla Corte tem sido um jogador muito utilizado por Eduardo Cudê nos treinamentos. Ele tem só 17 anos de idade, desperta muitas expectativas no bastidor colorado. Eu falo mais sobre João Dalla Corte nesse vídeo que eu gravei na tarde deste sábado, reagindo a lances do jogador e apresentando para você, torcedor colorado, quem é este jovem zagueiro, 1,78 m, jogou pela Seleção Brasileira Sub-17 e que está agradando muito a Eduardo Cudê. João Dalla Corte, quem sabe pode ser uma grande novidade na partida de quarta-feira. O time do Inter está praticamente definido. Kehler no gol, o Rocher está com a seleção. Bustos ou Hugo Malho na lateral direita, essa é uma das dúvidas. Vitão e Mercado a zaga, Dalbert na lateral esquerda porque o René está suspenso. Meio campo de Gabriel ou Rômulo, o Johnny está com a seleção. Bruno Henrique, porque o Arangues está com a seleção. Maurício e Wanderson no ataque, Alan Patrick e Luiz Adriano, já que o Ener Valencia também está com a seleção. Esse o provável time do Internacional para encarar a equipe do Bahia nessa quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Tá. Avançando na pauta, eu quero falar sobre Alan Patrick, porque eu confirmei uma informação que já havia sido trazida até pelo Vaguinha, com alguns detalhes interessantes de como o Inter vai renovar com o Alan Patrick, tá? O Alan Patrick, principal jogador do Internacional, a gente falou ontem, o André Cury, que é o empresário do Alan Patrick, está chegando a Porto Alegre para negociar a ampliação contratual deste jogador, e ele vai ter vínculo até 2027, tá? Pô, são mais 4 anos de contrato pro Alan Patrick, é bastante coisa, mas é isso que o Inter deve renovar o contrato dele, tá? E concedendo também um aumento salarial. E a ideia de ampliar o contrato do Alan Patrick passa exatamente por essa promessa de valorização salarial. Nesse ano, o Alan Patrick recebeu uma sondagem do futebol árabe. Foi uma sondagem forte, você sabe que o futebol árabe ele paga muita grana. Mas o Inter, em meio à Libertadores, pediu para o Alan Patrick segurar. E disse o seguinte, olha, se tu segurar, depois da Libertadores a gente conversa sobre um aumento. O que foi prometido está sendo cumprido agora pelo Internacional. Acabou a Libertadores, o Alan Patrick sentou com a direção do Internacional e está negociando um aumento, uma valorização contratual, uma ampliação contratual que será fechada agora nos próximos dias. O Alan Patrick terá contrato até 2027 e deve ser aí, junto com o Ener Valencia, o maior salário do elenco a partir desta renovação, tá? Avançando ainda, eu quero falar sobre David, tá?
O atacante que está no São Paulo, não vem atuando tanto pelo São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil no banco pelo São Paulo, pertence ao Inter e tem contrato com o São Paulo até o final deste ano. O Inter não sabe muito bem o que fazer com esse jogador. Por quê? Repassou com a ideia de que o São Paulo pudesse comprar ele, mas o São Paulo não deve comprar o David, tá? O David deve retornar ao Internacional. E aí o Inter, que investiu 10 milhões de reais na compra desse jogador, vai buscar algum tipo de negociação para repassar ele. E essa negociação apareceu, e é exatamente no próximo adversário do Internacional, o Bahia. O Rogério Ceni, que foi o cara que levou ele pro Fortaleza, levou ele pro São Paulo, quer levar ele para o Bahia. E esta é uma grande notícia para o Internacional, porque como vocês sabem, o Bahia tem a grana do Grupo City. E a grana do Grupo City é uma grana que tem capacidade de se investir no David. Tem capacidade de comprar o David até. O que é o sonho do Inter. O sonho do Inter é vender o David para recuperar o gasto que teve com o jogador lá em 2021, quando o David chegou ao Internacional. Então o Inter, sabendo dessa sinalização positiva, desse interesse do Rogério Ceni pelo David, do interesse do Bahia pelo David, o Inter vai querer negociar, porque sabe que, mesmo que seja um empréstimo, existem boas chances do Inter conseguir vender o David no final do ano, principalmente se o David render com o Rogério Ceni. E o David e o Rogério Ceni se dão muito bem, o David gosta muito do Rogério Ceni, o Rogério Ceni gosta muito do David, tanto que todo time que ele vai, ele pede o David. Então é uma possibilidade de negociação, tá? É óbvio, para 2024, depois que ele sair do São Paulo, o David indo para o Bahia é uma possibilidade de negócio que caiu no colo do Internacional e os dirigentes agradecem bastante isso, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds desse domingo, tá? De campeonatos pelo mundo. A gente tem, por exemplo, nesse domingo, eliminatórias da Eurocopa, tá? A gente tem, por exemplo, País de Gales e Croácia. Odd do País de Gales 4, empate 3.4, Croácia tá pagando 1.96. Outros jogos das eliminatórias da Eurocopa, tá? Turquia e Letônia, Turquia tá pagando 1.14. Polônia e Moldávia, Polônia tá pagando 1.2. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!